Seja muito bem-vindo. Damos então início ao comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho aqui na sua Rádio Estádio, como habitual à sexta-feira, sempre às 12h30. Vamos, antes de mais, dar as boas-vindas ao nosso comentador, a Bruno de Carvalho. Boa tarde, bem-vindo a mais um comentário, Bruno. Muito boa tarde, Rémulo, e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem pelos 4 cantos do mundo. Assim é, e já tivemos a oportunidade até nos últimos programas de ler algumas perguntas que nos chegaram de todas as partes do mundo, perguntas que chegaram ao e-mail brunodecarvalho@radioestadio.pt. Recordo que nos pode ouvir em 89.0 no Grande Porto, 96.2 na Grande Lisboa e também depois em podcast e também na nossa página no YouTube. Vamos sem demoras para o primeiro tema. Bruno de Carvalho, do seu comentário, sei que tem duas novidades, ou se quisermos, duas informações pertinentes sobre o caso e o processo de Alcochete. Bem, Rémulo, nós hoje temos um programa preenchido, mas eu não posso deixar, mais uma vez, de iniciar este comentário dando os parabéns à Rádio Estádio. Cada vez mais, acho que a Rádio Estádio está no topo daquilo que são as notícias e aquilo que é a missão de um órgão de comunicação social, que é de informar. E fico contente de nós darmos notícias que a maior parte dos órgãos de comunicação social apenas as refletem passado semanas. Mas a verdade é que este é um espaço de excelência da informação e é um espaço de excelência para quem gosta de estar informado. Não posso deixar então de dar os parabéns a toda a equipa da Rádio Estádio por este desafio que me foi lançado e pelo sucesso que está a ter, não só a nível de audiências, mas sobretudo ao nível de informação factual e fidedigna. Muito obrigado. Sobre Alcochete, gostava de dar então duas notas. Eu já tinha dito aqui neste programa que tinha arrolado como testemunhas Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues. Já agora acrescento das informações que estão a ser dadas que Frederico Varandas também está arrolado. Portanto, houve aqui uma necessidade, mais uma vez, por parte dos órgãos de comunicação social de não falar, mas então eu falo. Frederico Varandas também está arrolado como testemunha para este processo. Bem, aquilo que se passou, nós dissemos só passado umas semanas, é que os órgãos de comunicação social, alguns, se aperceberam das coisas, independentemente de todos nós sabemos, sabe o Rémulo, sei eu e sabemos todos que eles ouvem religiosamente este espaço de informação. Aquilo que aconteceu foi que numa primeira fase foi recusado, foi indiferido o pedido para estas duas pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues, responderem ao processo por não acharem que há pertinência. Foi feito um recurso e nesse recurso aquilo que foi feito foi fechar cada pergunta para as alíneas dos pontos da contestação, que foi feita específica para ver se o coletivo de juízes entende qual é a vontade da defesa, qual é a necessidade da defesa e se então poderemos ter ou não Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues como testemunhas neste caso. Portanto, é neste pé que está esta situação. Agora vamos ver uma situação muito mais insólita e muito mais caricata que chegou ao meu conhecimento nesta última semana. O que é que aconteceu? Há umas semanas atrás, a pedido da defesa, foram devolvidos os meus telemóveis. Os telemóveis foram devolvidos e foram devolvidos com os códigos que eu dei no próprio dia da apreensão, colados na parte de trás. Qual não foi o meu espanto quando me apercebi que um dos telemóveis, o principal, e é o principal porquê? Porque é onde tenho quase 99% das mensagens que troquei com os jogadores, com a equipa técnica, portanto, jogando num processo que é altamente mediático, seria extremamente importante para a defesa ter acesso ao conteúdo do telemóvel. Eis que não quando me apercebi que o código não era o mesmo, o código estava alterado. E então foi feito um pedido ao processo para que, como é lógico, não é? Nós estamos a falar
eventualmente, ou por aquilo que diz a acusação, nem é eventualmente, nós estamos a falar do mandante do ataque de Alcochete, estamos a falar do terrorista mor, que depois afinal não é propriamente terrorista, apenas é agravado os crimes ao abrigo da lei do terrorismo. Eis que num quando surge uma coisa que cada vez mais me faz ter a certeza absoluta que quando se fala neste processo até agora não podemos falar na palavra justiça. E então o que é que aconteceu? Aconteceu uma resposta absolutamente caricata quando pedimos para nos ser dado o conteúdo do telemóvel e nos ser dito qual é que é o novo código. Foi dada a seguinte informação, que não percebem a pergunta, porque não fizeram nenhuma alteração de código, aliás, nem nunca sequer tocaram nos telemóveis, porque nunca houve um pedido de nenhum juiz para realizar qualquer perícia. Eu não sei se o Rémulo e se os ouvintes têm a noção da gravidade do que eu acabei de dizer. Isto é, alguém que a acusação diz que é o mandante, nunca, afinal, foi alvo de uma perícia àquilo que eram os seus telemóveis. Eu não sei se o Rémulo está a Sim, ou seja, apreenderam-lhe os telemóveis, mas a resposta que lhe dão agora, apesar do código para ser alterado, é que nada de lá foi retirado para o processo, digamos assim. Rémulo, eu não preciso que o Rémulo seja advogado, nem perceba de leis e direito. Aquilo que é fundamental é todos nós percebermos as coisas básicas da vida. E nas coisas básicas da vida é o seguinte: se eu sou o suspeito para a acusação de ser o mandante de um crime que está a ser avaliado à luz de terrorismo, quem é que acredita que um verdadeiro suspeito à luz de terrorismo, afinal, não houve nenhuma ordem, nunca, para fazer nenhuma perícia aos telemóveis? Isto é, não há no processo nenhuma prova, nenhum depoimento, absolutamente nada que me ligue a este caso. E eu chego à conclusão que, afinal, eu nunca fui suspeito de nada. Nunca fui. E não estou a ser irónico. Estou a dizer a verdade. Eu nunca fui suspeito. E está comprovado pela resposta que recebi esta semana que nunca fui suspeito. Porque todos os restantes arguidos tiveram os seus telemóveis, os seus computadores, alvos de perícia. Eu não tive, nem sequer houve necessidade ou vontade por parte dos juízes de fazer nenhuma perícia às minhas coisas. Eu não sei se as pessoas têm a noção da barbaridade, da gravidade que isto é. Isto é gravíssimo e, mais uma vez eu digo, eu nunca fui suspeito. Eu fui metida à martelada pela procuradora Cândida Vilar, à martelada neste processo. E as provas vão todas surgindo. Esta semana tive que receber esta barbárie de resposta, que é, afinal, de facto, eu não posso ter sido suspeito nunca, porque nem sequer houve ordem para realizar perícias. Fui o único arguido que não teve os seus bens alvos de perícia. Alguém acredita que eu sou realmente, ou que alguma vez fui realmente suspeito? Ninguém pode acreditar nisto. Deixe-me, Rémulo, entendeu aquilo que eu lhe acabei de dizer? Entendi perfeitamente e acho que os ouvintes também. A minha crítica, pelo menos aquilo não, que quis transmitir. A minha crítica não é não terem feito a perícia. A minha crítica é como é que se provoca um linchamento público de uma pessoa que, afinal, o seu grau de suspeição era zero, que tiveram retidos. Pergunto, porquê? Era para eu não ter acesso às mensagens e não me poder defender no meio do circo mediático que foi criado? Não me poder defender com as mesmas armas que todos tiveram para me atacar, para me fazer um linchamento público? E, afinal, tenha noção, por escrito, que nunca sequer houve interesse de fazer qualquer tipo de perícia. Já agora vou-lhe dizer outra coisa, Remo. Tenha noção, ou têm os ouvintes a noção, que eu nunca estive proibido de me deslocar ao estrangeiro?
Mesmo com aquelas apresentações periódicas, podia então ausentar-se? Ouça, eu podia me ausentar, bastava comunicar ao tribunal que eu ia fazer. Não é pedir autorização, é comunicar. Então alguém acredita que o mandante de algo que está ao abrigo da lei de terrorismo, não sendo terrorismo, primeiro, não foi alvo de nenhuma perícia. Segundo, desde o dia em que foi detido, nunca lhe foi proibida a saída do país. Então havia perigo de fuga e, no entanto, eu pude sair do país sempre. Nunca me foi negada, nunca me foi proibida, nunca me foi dada essa medida de coação. Sinceramente, eu fui algum suspeito no meio disto tudo? Não, não fui. Até hoje, sinceramente, apelidarem Alcochete e porem na mesma frase justiça, até hoje, se há coisa que Alcochete não teve, é nada a ver com justiça. E é preciso que as pessoas tenham esta noção. Eu fui detido de uma forma vergonhosa porque havia perigo de fuga e, na realidade, nem nunca me foi proibido, tanto que eu tirei o passaporte há uns meses atrás, não tive problema nenhum. Nunca me foi proibido o ausentar do país, nunca, em altura nenhuma do processo, nenhuma, assim como o meu grau de suspeição era tão diminuto ou inexistente que nunca foi promovida nenhuma perícia. Eu espero que as pessoas cada vez mais tenham a noção de que Alcochete não passou de um linchamento público e de uma tentativa de aplicar pressão, meter num processo cuja investigação nunca me viu como suspeito, e eu já falei disto noutros programas, meter à pressão o Bruno de Carvalho para permitir um linchamento público, que foi a única coisa que foi realizada até agora, foi um linchamento público. Eu tenho pena que os órgãos de comunicação social, mais uma vez, não vão ligar nenhuma e que isto só seja notícia daqui a uns meses. Acima de tudo, sou cidadão, sou filho, sou pai. Merecia que os órgãos de comunicação social quisessem informar convenientemente e que se aperceberam que foram instrumentalizados num processo de linchamento público de alguém que nunca teve a ver com o caso de Alcochete e que a própria investigação, por tudo aquilo que vimos a saber da própria investigação, nunca foi considerado parte integrante da mesma. Por isso, nunca foi impedido de sair do país, apesar da desculpa esfarrapada ser detido por um perigo de fuga, que afinal nunca consideraram existente, nunca me proibiram de sair, e o não ser suspeito, e por isso nem perícia durante 1 ano e meio que tiveram os meus telemóveis, nem uma perícia foi sequer pedida aos meus bens, telemóveis e computador. Espero que o Remo e os nossos ouvintes tenham a noção da barbárie, da gravidade do que eu acabei de dizer às pessoas sobre Alcochete. Bruno, até por questões de tempo, ainda temos, como disse, um programa bastante preenchido pela frente. Vou-lhe pedir o seu comentário ao segundo tema. Ficou claro aquilo que quis transmitir com estas duas informações, como lhe chamei, sobre Alcochete, obviamente pertinentes, do ponto de vista também do que é a sua defesa no processo. Mas vamos falar agora de algo que falou também já bastantes vezes aqui no programa, no seu comentário com assinatura ao longo das últimas semanas na Rádio Estádio, que tinha a ver com a necessidade do enquadramento dos GOA, dos denominados GOA, no que é a lei, até por força do que representava para as próprias forças de segurança, para a polícia, para as polícias. E digo isto porque a Polícia de Segurança Pública deu um parecer negativo, digamos assim, ao despejo das claques do Sporting, da denominada casinha, das suas sedes. Diz a PSP, por questões de segurança, que não está de acordo com esta decisão do Sporting, e por isso pedir-lhe também o seu comentário a este assunto. Muito rapidamente, até porque foi um tema que já falámos em 2 programas, mais uma vez a Rádio Estádio, através do comentário com assinatura, foi pioneira naquilo que era a realidade do que se estava a passar. E o que se estava a passar, eu alertei várias vezes, que para as forças de segurança era extremamente importante, vital até,
para aquilo que é a sua atuação perante os Lisboas, os protocolos e as coisas seguirem os seus trâmites conforme a lei que enquadra a violência no desporto e onde estão enquadrados os gols. E a verdade é que o que é que vemos durante esta semana? Vemos uma direção a pedir que haja uma intervenção da bancada do pavilhão João Rocha por polícia de choque e a polícia de choque a desistir dessa intervenção. Há imagens com isto. Vê-se agora a polícia a dizer que não concorda por questões de segurança, foi o que eu sempre falei, com o retirar as claques, os GOAs, Diretivo 21 e Juventude Leonina das suas casinhas. Portanto, mais uma vez, a Rádio Estádio a dizer a verdade, a ser factual e a vir-se a demonstrar com o tempo que nós aqui não falamos apenas porque é bonito falar, não falamos apenas com aquilo que são as nossas opiniões, nós falamos com conhecimento de causa e falamos com conhecimento de causa não só por parte das pessoas que estão a tecer o comentário, mas também porque sabem perfeitamente o que é cada dossiê, o que é cada assunto e o que é que cada entidade, e neste caso as forças de segurança, pretendem e a importância que teve a realização de protocolos com Lisboa e como tudo isto que tem sido feito está a ser muito mal visto por parte das forças de segurança. Muito bem, Bruno, vamos então avançar para o próximo tema, relembrando que podem sempre contactar o Bruno de Carvalho através de brunodecarvalho@radioestadio.pt com denúncias, sugestões, perguntas, também para promover as vossas associações desportivas, alguns associados do Sporting e alguns ouvintes da Rádio Estádio esta semana pediram também a sua opinião sobre um tema bastante atual, que foram as declarações de Rogério Alves, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, na Sporting TV, sobre a possibilidade de uma Assembleia Geral destitutiva, digamos assim, e sobre os argumentos que Rogério Alves apresentou, Bruno. Eu vou ser muito curto, até porque este tema toca a alguns assuntos que eu gostava de ter tempo para falar. Portanto, eu vou tecer um comentário, não vou deixar de responder, mas vou já alertar os nossos ouvintes que guardarei para um comentário aprofundado para a próxima sexta-feira sobre os temas da Assembleia Geral e vou conjugar este tema da Assembleia Geral com a Assembleia Geral Destitutiva que me afastou dos cargos no Sporting Clube de Portugal. Hoje, especificamente, a única coisa que eu quero dizer é isto. Não tenho dúvida nenhuma que Rogério Alves tem uma particularidade no que a mim toca respeito. É que Rogério Alves faz-me rir. É um homem que me faz rir. Independentemente do que ele diz, não tem graça nenhuma, é um homem que me faz rir. E faz-me rir quando tem frases como, por exemplo, quem é eleito tem o dever de cumprir a sua missão. Rogério Alves é um bem-falante, é uma pessoa que sabe articular, de facto, palavras. É uma pessoa que não gosta de cumprir estatutos, não gosta de cumprir regulamentos, ele próprio já o disse. Portanto, quando tem esta frase, vindo ele de órgãos sociais que aparecem no Sporting, caídos do céu, por um conjunto de manobras de difamação e calúnia que se foram sucedendo, acho graça e farto-me de rir quando ouço este tipo de intervenções. Por último, só quero dizer o seguinte. Mais uma vez, Rogério Alves está a fazer tábua rasa daquilo que são os regulamentos do Sporting. Ele não é ninguém, não tem interesse nenhum, não é por ser o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para ir alterando na sua cabeça os estatutos conforme lhe dá jeito. Não há necessidade nenhuma de ele de dar o seu ok à justa causa referida nos pedidos da Assembleia Geral de Destituição. Não está nos estatutos. Ele, mais uma vez, está a violar os estatutos ao tomar esta decisão e depois diz uma coisa que cai bem nas pessoas, sobretudo nas pessoas mal informadas e que já não têm muita paciência para se informarem como deve ser, que é, bem, podemos chegar ao absurdo de haver Assembleias Gerais todos os dias, não é? Quer dizer, não, Sr. Rogério Alves, não se pode chegar a esse absurdo. Porquê? Porque o próprio estatuto, os próprios regulamentos
estabelecem condições para que isso não aconteça. E estabelecem de que forma? Dizendo que as pessoas têm que recolher 1000 votos. Ora, ninguém acredita que os sócios do Sporting, que representarem 1000 votos, ainda é muito. São muitas pessoas. Estamos a falar de umas centenas, se não milhares de pessoas que têm que aderir. Tinham que aderir todas a esse absurdo. Isso não existe. Em segundo lugar, a pessoa que quisesse esses absurdos tinha que pagar umas dezenas, se não uma centena de milhares de euros para que essa Assembleia Geral absurda sucedesse. Também ninguém acredita nisto. Portanto, vou guardar um comentário mais aprofundado para a próxima semana, mas não tenho dúvida nenhuma que o Rogério Alves me faz rir e que o Rogério Alves é das pessoas que eu conheci que menos respeita a lei, que menos respeita os estatutos, que menos respeita os regulamentos, e de certeza que esta não é a forma de unir os sportinguistas. Bruno, tinha dito, no entanto, que queria fazer uma ligação com a AG que levou à destituição, à sua própria destituição. Remo, quero, mas de facto o discurso que foi aquilo que era o mote é um assunto que vamos aprofundar, e eu gostava de deixar estas declarações, tudo o que está a envolver esta Assembleia Geral, a Assembleia Geral que foi promovida e que foi realizada e os modos em que foi realizada a minha destituição, e acho que no próximo programa nós seremos muito mais informativos, seremos muito mais factuais, se com o tempo nós pudermos pegar nisto e explicarmos às pessoas com factos o que é que realmente se está a passar, o que é que se passou nessa Assembleia Geral de Destituição, e eu penso que isso merece tempo e há tanto para dizer sobre o discurso de Frederico Varandas, que penso que é, neste momento, muito, muito importante, e portanto pedia ao Remo para deixarmos esta ligação para o próximo programa, porque penso que, mais uma vez, vai ser de todo o interesse dos nossos ouvintes. Muito bem, é o seu comentário. Fica a promessa de Bruno Carvalho. Na próxima semana vamos então falar da questão da AG destitutiva também, que levou de resto à destituição do próprio Bruno Carvalho, e do que disse aqui Rogério Alves esta semana, nomeadamente sobre a justa causa, entre outros argumentos que foram apresentados. Vamos então avançar para algo que também foi muito pedido pelos ouvintes e nomeadamente por sportinguistas via e-mail brunocarvalho@radioestadio.pt e também para as contas da própria Rádio Estádio, as contas gerais. Um comentário ao que foi o discurso de Frederico Varandas em Leiria, num encontro anual de sportinguistas, bastante conhecido. Um discurso que muitos entenderam como muito agressivo, ou mais agressivo desde que Frederico Varandas foi presidente, e que Bruno de Carvalho quer analisar no seu comentário em 3 vertentes, começando pelo argumento que Frederico Varandas terá salvo, digamos assim, o Sporting da falência. Bem, eu divido este discurso nas 3 mensagens que têm sido recorrentes no Frederico Varandas. A primeira é que o Sporting estava falido e ele falou o Sporting. A segunda, só para as pessoas terem uma noção do que é que vão ouvir, tem a ver com a necessidade que Frederico Varandas tem de rebaixar constantemente o Sporting e os sportinguistas. E o terceiro é algo que chega como base de toda a desgraça do Sporting e de toda a sua estratégia de comunicação desde que tomou posse. Portanto, começando pelo primeiro, qual é o erro de Frederico Varandas quando quer constantemente utilizar este argumento que o Sporting estava falido e ele salvou o Sporting? É que o Sporting não estava falido. Aliás, financeiramente, o Sporting nunca esteve tão bem quando estava naquela altura. E qual é o grave problema de Frederico Varandas? É que Frederico Varandas ainda não entendeu que durante os 5 anos e meio que eu lá estive, a SAD e o clube deram sempre lucro. Portanto, as pessoas não são tão burras e tão estúpidas quanto ele está sempre a chamar. As pessoas têm essa noção. São factos. É história que ele não consegue apagar. Ele, por exemplo, consegue apagar a minha imagem de tudo o que é da Sporting TV. Mas não consegue apagar isto que são factos.
como é que ele quer continuar a percorrer um discurso de falência e que salvou o Sporting quando em 5 anos e meio o clube e a SAD deram sempre lucro? Não pode. Este é o grave erro e ainda não percebeu que isto nem é um grande debate. É uma constatação de lá para ali. Se sempre deu lucro, o clube não podia estar falido. Se realizou para além de sempre ter dado lucro, se fez as maiores vendas de sempre do clube, com o maior lucro de sempre de vendas de jogadores, não estava falido. Se fez um negócio de 515 milhões com a nós, não estava falido. Mas, se Frederico Varandas quer manter este discurso, o que é que ele deve fazer para manter este discurso? Pelo menos para tentar demonstrar alguma coerência, caso consiga fazer estas coisas que eu o aconselho vivamente a fazer. Aliás, não só o aconselho, como faço-lhe aqui um desafio para ele as fazer. Assim como digo desde já, e não é algo de novo no universo sportinguista, aconteceu isto com Soares Franco e Dias da Cunha, neste momento, quando ele quiser, o mais rápido possível, desafio para um debate num órgão de comunicação social à sua escolha. Um debate para nós podermos realmente, de uma vez por todas, debater aquilo que era a realidade e aquilo que é a realidade do Sporting Clube de Portugal e de tudo o que o rodeia. Continuo a dizer para as pessoas não terem, não, vem cá, este demagogo, este populista. Isto aconteceu com Soares Franco e Dias da Cunha, onde foram à televisão fazer um debate deste género. Portanto, já há precedentes, espero que ele aceite este meu desafio. Mas lance-lhe mais desafios. Se ele quer manter este discurso do falido, espero que ele faça algumas coisas. Primeiro, mostrar os documentos que comprovam que o clube estava falido. Mostrar os documentos. Fácil. Como ele próprio diz, fácil. Em segundo lugar, tornar pública, como eu fiz, a auditoria que foi feita ao nosso mandato. Fácil. 3, explicar porque não aproveitou as rescisões para criar um plano de pagamento integral das dívidas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, perante as situações, quando somos gestores, nós, perante as situações, temos que olhar para as situações e temos que verificar o que é que podemos fazer com cada situação. Ora, a nível de indenizações, estamos a falar, na altura, de algo que podia ser muito superior a 200 milhões de euros. O que significa que o Sporting, tendo toda a razão, não havendo qualquer justa causa em nenhuma das rescisões, aquilo que estava planeado, e digo isto pela primeira vez, mas aquilo que estava planeado por esta direção, pela direção que eu liderava, era aproveitar, já que os jogadores tomaram essa decisão errada, que tanto prejudicou, em ganhar os processos e com esses dinheiros fazer o pagamento integral da dívida. Porquê é que não o fez? Porquê é que caminhou num sentido completamente contrário e o que é que o fez achar que aproveitar o que aconteceu para poder fazer o pagamento integral da dívida era menos importante do que alinhar uma campanha de linchamento público e fazer vendas a saltos e vendas incompreendidas e aceitando acordos que ainda não se percebe, por exemplo, o caso do Polense, realmente que acordo é, e porque é que não aproveitou a oportunidade para verificar que tinha ali a chance, se calhar única, de fazer o pagamento integral das dívidas do Sporting. Podia fazer esta explicação. Depois, em quarto lugar, mostrar publicamente os documentos negociados com os bancos, quer com a minha direção, quer com a direção dele. Portanto, todos os documentos que deram aso à reestruturação que estava negociada e que eu, alertado para aquilo que podia acontecer, tomei como necessário fazer um artigo no DN na altura, onde digo ipsis verbis o que era a nossa reestruturação acordada, portanto, que mostre toda a documentação que foi feita entre mim, entre a minha direção e os bancos,
quer no caso da reestruturação financeira, que ele se arroga dizer que é dele, quando demorou 1 ano para assinar e num ano perdeu dinheiro, mas também, porque ele fala muito do empréstimo obrigacionista, que mostra publicamente tudo aquilo que foram os documentos negociados entre a minha direção e os bancos, visto que já havia o acordo, já havia a taxa definida, já havia as datas definidas, já havia o sindicato bancário constituído. Por isso, publicamente, ele que mostrasse estes documentos todos. Quando fizer isto, as pessoas podem começar a considerar que ele, mediante a análise que fizerem dos documentos, é coerente ou não. Claro que não o é. Mas fica aqui o desafio que ele apresente toda esta documentação para que as pessoas possam tirar as suas análises, não ser apenas inundadas com discursos e entrevistas, sempre com algo que caracteriza Frederico Varandas, que é uma incontinência da mentira. Frederico Varandas tem uma incontinência da mentira. É quase uma necessidade fisiológica de Frederico Varandas. Deixe-me só, para terminar este primeiro ponto, Força, Bruno. dizer algumas coisas que vêm comprovar esta incontinência da mentira de Frederico Varandas. Vou dizer aqui algumas coisas que têm sido, desde o início do mandato, ditas por Frederico Varandas. Primeiro, divulgaremos as declarações anuais de rendimento de todos os membros dos órgãos sociais do clube e administradores da SAD que sejam remunerados pelo clube ou pela SAD. Nunca ninguém viu. Segundo, vamos perseguir quem divulgou a auditoria até às últimas consequências e responsabilizar quem o fez civil e criminalmente. Que se saiba publicamente, desistiram disto, não fizeram absolutamente nada, o que é verdadeiramente vergonhoso. Terceiro, não foram feitas obras na Academia desde 2002. É engraçado como é que eu convidei todos os órgãos da comunicação social para irem ver com os seus olhos as obras de fundo que foram realizadas na Academia. A mudança de 2 relevados, a construção de um relevado adicional, todas as alterações importantíssimas que foram feitas em todo o sistema de iluminação, as obras no estádio principal, as obras na parte profissional, as obras na parte de formação. Portanto, deixa-se dizer estas coisas e a comunicação social que esteve lá, foi convidada e que esteve um dia, inclusivamente até almoçaram na Academia connosco, deixa passar tudo o que é mentira dita por Frederico Varandas. Depois dizem, nós vamos ser implacáveis na defesa da transparência e do zero da suspeição. Bem, se é assim, vai com certeza absoluta aceder aos meus desafios e mostrar todos os documentos que eu disse no início da minha análise ao seu discurso, e vai, de uma vez por todas, explicar o célebre protocolo de 2 milhões de euros, vou frisar, 2 milhões de euros, com o Wolverhampton, que, como eu já disse aqui, para muitos sportinguistas não foi mais do que um pagamento encapotado a Jorge Mendes. Mas com certeza absoluta que, sendo ele implacável na defesa da transparência e do zero da suspeição, vai, com certeza, de uma vez por todas, explicar a fundo este protocolo do Wolverhampton, que aconteceu zero, mas onde foi despendido o valor de 2 milhões de euros. Depois diz coisas como, temos batido todos os recordes a nível comercial, merchandising, vai-se ver todos os relatórios e contas e vê-se que dizem todos exatamente o contrário. Não bateu recorde nenhum, aliás, é tão factual como ver o estádio quase vazio, os sócios a deixarem de ser sócios, bem, não há dúvida que Frederico Varandas vive num mundo paralelo e acha que toda a gente acredita no mundo paralelo em que ele e os seus pares vivem. Depois, tem uma coisa muito engraçada que é, desportivamente fala de herança pesada. E essa herança pesada faz sentir muito esta época. Portanto, é da herança pesada que ele tem o já ter mudado 5 vezes de treinador. Não. É da herança pesada que ele tem, mas a época passada foi a melhor dos últimos 17 anos. Portanto, a época passada, por competência, diz ele, sua e da sua superestrutura,
foi a melhor época dos últimos 17 anos, mas de repente uma época que foi totalmente planeada por ele e pela estrutura, afinal já é da pesada herança. Portanto, é conforme convém. A herança que ele herdou pesada é conforme a sua incompetência é mais evidente ou menos evidente. Se a incompetência é mais evidente, então é a herança pesada. E ainda não percebeu a incoerência de tudo isto, porque se a herança se faz sentido, então foi a herança que lhe permitiu a melhor época, nas palavras dele, sempre dos últimos 17 anos. Se a herança não se faz sentido, então não era esta época, com certeza, que ele pode atribuir culpas, a não ser a ele próprio por tudo aquilo que tem andado a fazer. Mas, ainda neste discurso fala sobre Marco Silva. Achou interessante meter em cima da mesa aquilo que era o Marco Silva para justificar o que se está a passar, dizendo que não percebe a histeria, porque, vejam bem, na altura do Marco Silva, os resultados que eram. Não, mas a sério, ele estava no Sporting na altura e eu preciso de lhe recordar as coisas, então eu vou recordar. O período que ele fala, estamos a falar de um período em que o Sporting ia com 2 empates, peço desculpa, que o Sporting ia com 5 empates e uma derrota em Guimarães, mas já tinha jogado com o Benfica e com o Porto. Está a querer comparar com algo que não é minimamente comparável, onde, sem ter jogado com o Benfica e com o Porto, já vai com 2 empates e 3 derrotas. E eu estou a ser simpático, porque estou a dizer que ainda não jogámos com o Benfica e com o Porto, tentando esquecer o descalabro dos 5-0 na Supertaça. Portanto, vamos só olhar para o campeonato. Portanto, mais uma mentira, mais uma manipulação por parte dele. Pelos vistos, não se fica por aqui. Não se fica por aquilo que é desportivamente falando e financeiramente falando do Sporting. Porque, e aqui eu vou citar aquilo que a Visão diz hoje, pelos vistos, ele também fintou o exército, dizendo que estava a cumprir um mandato na freguesia de Odivelas, mandato esse que quase não põe lá os pés. Portanto, parece-me a mim que se pudéssemos traçar um perfil de Frederico Varandas, não havia dúvida nenhuma que, no mínimo, uma incontinência de mentira podia ser-lhe associado ao seu perfil de caráter. Por isso, sobre este ponto, sobre este primeiro ponto, o Sporting estar falido e de salvar o Sporting, já apontei os erros, já apontei as suas mentiras sucessivas, algumas, não temos programa para todas, e já lancei uma série de desafios que eu espero que ele, de uma vez por todas, os aceite. Bruno, vamos então para para a segunda análise dentro deste tema, que tem a ver com o facto deste rebaixamento, humilhação que o Bruno entende que existe perante os sportinguistas. Eu não entendo, eu vou a factos. São factos. E o que é que eu quero dizer com isto? Qual é o erro? Mais uma vez, qual é o erro? Ele, pura e simplesmente, não quer aproveitar os 5 anos e meio, onde a verdade é que o ADN do Sporting regressou, e regressou o orgulho dos sportinguistas. E isto é fácil de verificar, com factos. Não são opiniões, factos. Então, alguns factos. Melhores assistências de sempre no estádio José Alvalade. É um facto. Maior número de associados da história do clube. É um facto. A construção do pavilhão João Rocha com a adesão massiva dos sportinguistas na missão pavilhão. É um facto. Maiores vendas de sempre do clube, ao invés das políticas que regressaram novamente com o Frederico Varandas, de saldo nas vendas dos ativos, sobretudo aqueles que resultam da formação. Portanto, o que é que Frederico Varandas prefere? Ele prefere ferir o passado recente do Sporting, passando para a sua cartilha oficial, e a sua cartilha oficial são os comentadores afetos ao Benfica, que nesses 5 anos e meio eu fiz o Sporting perder a sua identidade e ainda não percebeu que sempre que diz isto, sempre que tenta rebaixar aquilo que foram estes 5 anos e meio,
Ele está a ofender 3 milhões e meio de adeptos que vibraram como nunca com o seu clube. Ele não está a rebaixar o Bruno Carvalho, ele está a rebaixar 3 milhões e meio de adeptos. 3 milhões de adeptos que viveram alegrias como nunca tinham vivido. Não fomos campeões, mas foi ele próprio que disse, e eu já disse aqui, que ia contar tudo o que sabia do futebol e que nós tínhamos ganho 15-16. Portanto, as suas frases constantes, o rebaixar constante, o que é que isto significa o rebaixar constante? É o ADN. É que eu fiz o Sporting perder aquilo que eram as suas características, a sua identidade, que quer que os jogadores passem a ter vontade de ir para o Real Madrid. Portanto, os jogadores não é para ter vontade de estar no Sporting, é para ter vontade de ir para o Real Madrid. Ou, por exemplo, como disse neste discurso, que tantos os sportingistas ele não percebe, e ele disse, passo a citar, em grandes clubes europeus se erra, vou repetir, se em grandes clubes europeus se erra, o que dizer de um clube como o Sporting não haveria de errar? Isto é minimizar, isto é rebaixar o ao mais baixo. Eu acho que Frederico Varanda tem um problema e um complexo grave. Eu, quando me apresentei ao Sporting, a primeira vez em 2011, era para um Sporting sem complexo. E este homem é complexado. Ele é complexado. Frederico Varandas, tudo o que diz é assim. Não é, eu sou bom, sou muito bom, peguei numa situação boa, onde houve um caso específico que está a ser avaliado pela lei, mas peguei numa situação boa e ainda consegui fazer melhor. Não, Frederico Varandas é assim. O Bruno Carvalho era uma porcaria, todos que eu acompanhava eram uma porcaria, tudo o que sou feito é uma porcaria, eu, Frederico Varandas, farto-me de errar, mas sou uma porcaria menos porcaria. Isto é um complexo de inferioridade brutal. Isto é uma coisa. E com isto o que ele faz é rebaixar os sportinguistas e o clube. Não pode ser. Ele tem que querer ser bom por ser bom. Não é pelos outros terem sido maus, quando ainda por cima nem o foram. Mas efetivamente, como ele tem a noção das suas limitações, e sabe que só pode ser menos mau se os outros forem muito maus, continua neste discurso constante que ainda não percebeu que rebaixa 3 milhões e meio de sportinguistas. Para não dizer que constantemente, e vê-lo novamente neste discurso, chama aos sportinguistas esqueletos de malucos, mas agora melhorou. São burros e estúpidos. Portanto, Frederico Varandas não se coíbe em rebaixar tudo e todos, não se coíbe em minimizar aquilo que é o valor do Sporting, não se coíbe de repetir 50 vezes que o Sporting não ganhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, alvo de chacota por todo lado, mas há uma coisa que ele tem como missão, é provar que é uma porcaria melhor do que a porcaria que o antecedeu. É lamentável que assim o seja. Bruno, vamos então para a última parte deste tema, que é o facto de ser apontado o caso de Alcochete como a raiz de todos os males do Sporting. Bem, eu aqui quero já dizer o seguinte. Foram-me enviadas uma série de questões e eu vou lê-las neste ponto, ipsis verbis, como me mandaram. Vou citar, vou promover uma leitura, isto para que fique claro na cabeça das pessoas. Bem, então, neste último ponto, estamos a falar de Alcochete como base de toda a desgraça do Sporting e o adotar do discurso da Cândida Vilar relativamente às claques, chamando-lhes de guarda pretoriana ao serviço das diretas. E aqui eu recebi, e vou passar ipsis verbis ler aquilo que me enviaram sobre especificamente as guardas pretorianas. Então, vou passar a ler. Se os Goas são guardas pretorianas, como diz, porque lhes deu muito mais benefícios financeiros do que o que tinham. Segunda questão que me enviaram.
Se os Goas são guardas pretorianas, porque lhes deu mais de €500 mil em anulação de dívidas que Bruno Carvalho lhes tinha imposto pelo incêndio da Luz e os bilhetes da final do Jamor contra a Académica de Coimbra. 3. Como responde a quem diz que Frederico Varandas queria comprar os Goas com estas ações? 4. Frederico Varandas diz que os sportinguistas são burros e estúpidos. Para mim, um burro e um estúpido é alguém que faz algo sem pensar, sem plano e sem maldade, apenas por burrice e ou estupidez. O que significa, e eu estou a ler, que estas pessoas dizem que o problema, ou perguntam, ou dizem que o problema criado com os Goas teve uma intenção muito bem definida que em nada demonstra burrice ou estupidez. E vou citar o que é que as pessoas me mandaram. A. Atacar o diretivo ao mesmo tempo que a Juveléu só para despistar. B. Que o ataque à Juveléu é uma forma de pressionar a Juveléu a dizer o que Frederico Varandas quer que mintam sobre Alcochete. C. Que foi Frederico Varandas que pediu para se manter Mustafa preso com a pobre e juridicamente grave acusação de alegada posse de 3 gramas de droga. D. Que mesmo que a Juveléu pusesse documentos cá para fora, como foi o caso dos protocolos, provando que Frederico Varandas, como sempre, mentiu, que uma comunicação social amiga não iria dar destaque a isso e, portanto, os danos eram controláveis. É que se algum dos arguidos o acusar, Frederico Varandas, entre aspas, ou a pessoas ligadas a ele, não teriam qualquer credibilidade, pois seria visto como uma vingança por Frederico Varandas ter acabado com o protocolo. Portanto, mais uma vez, quero dizer que isto é a leitura daquilo que recebi. O que é que eu acho que, perante tudo isto, Frederico Varandas e todas estas dúvidas que foram aqui colocadas, Frederico Varandas devia fazer? Eu acho que Frederico Varandas devia realmente, mais uma vez, fazer sair as documentações e dar uma explicação. Não me parece que estas perguntas sejam propriamente para eu responder. Não sou o Frederico Varandas, não me parece que tenha que responder a estas perguntas, mas parece-me que seria muito pertinente que Frederico Varandas o quisesse, sobretudo com documentação e com a explicação, o tal zero suspeição que ele tanto fala, a tal transparência que tanto fala, poder começar logo por explicar porque é que anulou mais de $500 mil de dívidas, qual era a sua intenção, e realmente o que é que o Sporting tem beneficiado com tudo isto que está a ser passado, que até as próprias autoridades não estão de acordo. Portanto, acho que devia Frederico Varandas se debruçar sobre estas questões que foram feitas por ouvintes e tentá-las responder. Há alguma dúvida sobre isto, Remo? Não, ia apenas perguntar se concorda com as perguntas levantadas, mas no fundo acabou por dizer que sim, ao dizer que Frederico Varandas deveria esclarecer estes pontos. Não, eu não digo se concordo ou não. Eu aqui, a minha missão também é citar, é dizer ipsis verbis o que as pessoas transmitem. O que eu acho é que, para quem disse claramente que queria suspeição zero, ora, estão aqui uma série de questões que são levantadas por ouvintes sportinguistas que eu acho que ele se deve debruçar e que deve responder às pessoas. Não deve ser eu. Agora, sinceramente, Rémulo,
Deixe-me fazer uma pergunta. Vamos imaginar o seguinte, eu nem vou responder, porque eu não tenho que responder a estas coisas. Vamos imaginar que algum arguido apontava o dedo para Frederico Varandas, realmente, como aqui estes ouvintes expuseram, apontava o dedo a Frederico Varandas ou a pessoas ligadas a Frederico Varandas sobre o que aconteceu em Alcochete. Perante isto tudo o que se está a passar, você atribui a credibilidade a isso? Remo, você enquanto jornalista atribui a credibilidade a alguém que fosse apontar o dedo a Frederico Varandas neste momento, depois desta guerra de coragem incitada por Frederico Varandas? Você não dava. As pessoas não davam. Portanto, o que é que eu digo? Acho que ele tem que justificar. Não é justificar. Acho que lhe ficava bem para quem quer grau de suspeição zero, para quem quer transparência absoluta, devia explicar e devia mostrar documentos e explicar todas estas situações, porque as pessoas não compreendem de facto, não conseguem compreender o que é que se pretende de facto com esta guerra com os boas. O que é que se pretende? O que é que algo que iria derivar na saída de alguns documentos pode ser bom para o Sporting e porque é que se passa de um perdoar de $500 milhão de dívida para uma situação como agora? Então, os Goas, como lhes foi perdoado $500 milhão de dívida, começaram a fazer contestação. Não sei. Parece-me que ficaria bem a Frederico Varandas, perante o que ele próprio diz, responder a estas perguntas. Mas recebi mais questões por parte de ouvintes que gostava daqui, mais uma vez, ipsis verbis, citando, que gostava de pôr, ou de citar. Explicar porque existe uma gravação vídeo dentro de balneários após o ataque, onde Frederico Varandas, como realizador, aparece a dizer o que deve ser filmado e como é que ele, sendo médico e não realizador de filmes, acha dizer, vou ler, dizer porque o fez e porque o filme, por si realizado, foi parar à CMTV minutos depois. Bem, é uma realidade que o filme existe, é uma realidade que ele está a dar uma ordem a quem estava a filmar para filmar, naquele caso, uma fivela. É verdade que minutos depois o filme apareceu na CMTV. É uma realidade factual. B. Explicar se ele, o seu irmão e o Rogério Alves foram ou não os mentores do comunicado dos jogadores após o jogo de Madrid e o comunicado antes do jogo do Jamor, onde os jogadores ignoram o seu clube e os seus adeptos e dizem que só vão jogar por respeito ao futebol e ao Aves. Bem, é uma verdade factual que houveram estes dois comunicados. É uma realidade factual que nos corredores se dizia que estas pessoas podiam ter tido uma intervenção preponderante na ação dos jogadores. Não me compete a mim responder se é verdade ou não, se isto é verídico ou não é verídico. C. Explicar se é verdade ou não que andou a mostrar alegadas mensagens de Bruno de Carvalho em que supostamente ele se referia de forma mais incisiva sobre Rui Patrício e se o fez aos jogadores para eles se revoltarem contra Bruno de Carvalho e se depois de eleitos fez aos Goas em reuniões com eles para eles se revoltarem contra Bruno de Carvalho. Bem, a única coisa que eu posso dizer sobre isto, e que é do meu conhecimento, é que pessoas que tiveram reuniões com Frederico Varandas se referiram a ele passar a reunião a mostrar alegadas mensagens minhas sobre o Rui Patrício. É a única coisa que posso dizer sobre isto. D.
explicar o que faziam nos famosos grupos do WhatsApp que planearam o ataque à academia duas pessoas da sua inteira confiança, como Diogo Amaral, conhecido como Tusta, e Pedro Silveira, conhecida como Barbini. Que papel tiveram eles em situações como 1. A CMTV estar avisada que ia haver um ataque e onde deviam filmar desde a primeira hora? Bem, perceba a dúvida, pois quem teve hipótese de ler as mensagens que estão no processo percebem que nas mensagens estavam detalhes, horas, locais. Portanto, quem tivesse acesso a esses grupos tinha acesso à informação e poderia, não digo que o é, alegadamente poderia ser uma explicação para que o cameraman da CMTV soubesse tão bem para onde tinha que apontar lá no meio, como eu me referi aqui uma vez, das vacas e dos bois, apontando para o nada e apanhando realmente este grupo de pessoas que atacaram. 2. Sendo Diogo Amaral da Comissão Nacional do PS e da Juventude Socialista, que influência teve no ataque sem precedentes feito à BDC por membros do seu partido e das mais altas figuras políticas da nação? Não vou comentar. Que papel de arregimentar pessoas para o ataque tiveram? Não vou comentar. A única coisa que eu posso dizer é que, de facto, os dois estão nos grupos do WhatsApp. São pessoas que foram fundamentais para Frederico Varandas, uma delas, inclusivamente, sendo candidato ao Conselho Diretivo, mas não posso responder a esta pergunta. 4. Sendo Pedro Silveira Barbini alguém que se diz casual, era candidato ao Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas, e se Cândida Vilar foi perentória em afirmar que Alcochete teve o dedo dos casuais da Juventude Leonina, que papel teve Pedro Silveira no ataque? O que é que eu posso responder a isto? Que, de facto, Pedro Silveira, como é de conhecimento público, era candidato ao Conselho Diretivo na lista de Frederico Varandas. É do conhecimento público que se diz casual, se é ou não faço a mínima ideia. Quanto ao resto, não posso dizer nada. 5. Quando saiu a gravação áudio de Pedro Silveira Barbini, que dizia que Frederico Varandas o ouvia para tudo e que no dia em que o afastasse era o dia em que Frederico Varandas caía, que papel teve Frederico Varandas nessa libertação do áudio, e se essa libertação do áudio não serviu apenas para anular mais uma ameaça a Frederico Varandas aos olhos da opinião pública e aos olhos de todos aqueles que olham para o caso de Alcochete. Caso Pedro Silveira quisesse no futuro contar algo que soubesse sobre Alcochete, ficou ou não com essa libertação totalmente manchada a sua credibilidade? Bem, a única coisa que eu posso responder é que é uma realidade que essa gravação foi tornada pública e que levou ao seu afastamento da candidatura. Também não me custa dizer que ele um dia poder dizer algo sobre aquilo que seja, que desde que saiu essa gravação, que a sua credibilidade, parece-me a mim, é uma mera opinião, está completamente posta em causa. Parece-me que é uma realidade. Tudo o resto não sei responder. 6º e último. Quem beneficiou com o ataque de Alcochete? Porque os crimes têm sempre um motivo e esse motivo é sempre um benefício. E neste caso, Frederico Varandas foi o que beneficiou e muito. O que é que eu posso dizer sobre isto? É uma realidade factual que Frederico Varandas passa de médico e de pessoa que tem uma proximidade extrema com os atletas para presidente em algo que de facto ele aparece como protagonista do filme, que não só serviu para linchamento público
de mim, como é o filme que serve de base, em termos de imagens, à investigação da GNR. É aquilo que eu posso dizer sobre isto. Remo, alguma dúvida específica para eu... Teria várias, Bruno, mas por questões de tempo não as posso colocar hoje, temos que as deixar para o próximo programa. Pedia-lhe que concluísse. Então, vou concluir sendo aquilo que mais me apraz dizer sobre as perguntas que foram feitas e que eu citei e que ipsis verbi ali. E o comentário mais sentido e profundo que eu posso fazer é este. Quando os sportinguistas estão tristes, eu também estou triste. É o meu comentário. Forte abraço, Remo, e um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Forte abraço, Bruno. Obrigado. Foi o comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho na Rádio Estádio, como habitual, à sexta-feira.